Esse vídeo. Graça e paz. Boa noite, meus amados, minhas amadas. Você que está se conectando agora para mais uma vez estarmos aí ouvindo a palavra de Deus. Se houver alguém aí conectado, já poderia me dar um ok se estamos gravando na igreja? Rodrigo, estamos gravando na igreja, Rodrigo? Para mim não gravar no meu perfil de novo. Meus queridos, gostaria que você abrisse suas escrituras sagradas no livro de Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler versículo 2, versículo 7 e versículo 14, tá certo? Então, Juízes 7, 2, 7, 14, nós vamos ler esses três versículos, porque é um texto já bem conhecido. E gostaria que você fizesse a leitura conosco. Também fosse formulando aí seus pedidos de orações lá no WhatsApp, aqui também, fosse fazendo seus comentários, fosse postando seus textos bíblicos, tá bom? Então, Juízes 7, 2 diz: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. E o versículo 14 diz: respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esta oportunidade? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Senhor, te render graças, ó Pai, pois o Senhor tem nos dado oportunidades de vivermos as tuas grandes maravilhas aqui na terra, Senhor. Pai Santo e amado, que o Senhor neste momento, ó Deus, fale aos nossos corações, que em nome de Jesus o Senhor opere milagres e prodígios no meio de nós, que em nome de Jesus o Senhor, Pai amado, através do teu Espírito Santo, alcance meus irmãos, minhas irmãs, os amigos e parentes, Senhor, que estarão agora ouvindo a tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade, verdade? Temos sempre que agradecer a Deus. Bom, aqui vai falar de Gideão, né, e os 300 homens que vencem os midianitas. Israel estava subjugado, estava passando por momentos difíceis. E o título dessa mensagem, então, é Deus está presente em tua vida. Nesse texto, temos o relato de Gideão e 300 homens. Mas também nesse texto, nós precisamos percebermos a respeito da pessoa de Deus, tá certo? E de quem realmente Deus é. Então, precisamos olhar para esse texto e saber como Deus está agindo, como Deus está operando. Veja que no texto o Senhor está presente com Gideão. O texto que nós lemos, os versículos diz:
Disse o Senhor a Gideão. Deus está presente. Então, se nós fôssemos falar, estaríamos falando, então, da onipresença de Deus na vida do ser humano. O conhecimento de Deus não é o conhecimento do homem. Israel aqui passava por momentos difíceis. Ele estava subjugado. Os midianitas vinham como gafanhotos sobre a terra e destruía-lhes as plantações. Mas Gideão, um homem corajoso, estava malhando trigo. Deus então aparece. Então Deus diz: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Isso fala do conhecimento de Deus, da onisciência de Deus. Contra mim, dizendo: a minha mão ou a minha própria mão me livrou. Se Deus deixasse todo aquele povo e lutar contra os midianitas. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e entregarei nas tuas mãos, os midianitas. Isso fala do poder que Deus tem. Quando você vai ler o texto, o exército dos midianitas era um povo muito grande. E uma luta, humanamente falando, impossível com 300 homens. Isto fala do poder de Deus. Não é a quantidade, mas é o poder de Deus em agir na tua vida. Onipotência. Quando lemos a palavra de Deus, encontramos fundamento ou fundamentos que não pode ser mudado. A estes fundamentos que não pode ser mudado, nós damos o nome ou chamamos de doutrinas. E muitas pessoas, por não conhecerem, não entenderem, dizem coisas que não diz respeito àquilo que a Bíblia Sagrada diz. Quando você olha para esse texto, você pode destacar nesse texto a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus agindo em favor do povo de Israel. Quando você olha para a tua vida, quando você olha para a igreja, você vê literalmente a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus agindo em prol da igreja que é você. Então, o que é doutrinas? É tudo que a Bíblia Sagrada nos ensina acerca de um determinado assunto. A Escritura Sagrada nos ensina, então, quando você olha lá para João 4:24, quando você olha lá para Lucas 18:19, quando você olha lá para Marcos 10:18, quando você olha lá para Eclesiastes 9:29, e aí tem uma frase do Langston que ele diz assim, mas dentro desses textos que eu acabei de te falar, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, isto é, só há um bom que é Deus. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então a frase do Langston, ele diz, olha, Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e governa tudo. Então você encontra essa frase dentro do Gênesis 1:1, Eclesiastes 7:29, Marcos 10:18, Lucas 18:19, João 4:24. E em todas as escrituras mostra Deus agindo em prol do povo dele, em prol do povo do Senhor. E eu quero conversar com você nesta noite sobre isto, sobre 3 aspectos ou princípios
O primeiro aspecto que eu quero destacar nesta noite, baseado neste título, é que Deus está presente onde houver uma necessidade. Aonde houver uma necessidade, Deus está presente. Se neste momento você convidou Jesus para entrar na sua casa através do Facebook agora, através da palavra de Deus, Ele está com você. Se você ainda não é cristão e está ouvindo esta mensagem, convide Jesus para entrar na tua vida e fazer morada. Veja que havia uma necessidade em Israel. Israel estava sofrendo por causa dos midianitas. Hoje não é diferente. O Brasil está sofrendo. O Brasil está passando por crise. O mundo está passando por crise. O mundo está sofrendo. Há uma necessidade. Deus está presente na tua vida. E dizer que a igreja precisa clamar para que Deus opere milagres e prodígios. O povo de Deus precisava estar reunido, precisava reunir. Nós precisamos nos reunir para buscarmos a presença do Senhor, para que o santo nome do Senhor seja glorificado. Quando nos reunimos, reunimos-nos com um propósito: glorificarmos o nome do Senhor. Lá em Mateus 18, 20, diz o seguinte: porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Jesus está dizendo, olha, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, é porque é uma necessidade e lá estou eu no meio deles. Jesus está conosco. Quando entregamos nossa vida a Jesus, passamos a ter a presença dele conosco. A promessa, neste caso, é onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome. A igreja do Senhor Jesus precisa, neste momento, estar reunida em casa. Você, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. Pois onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, para ouvir qual é o desejo do coração deles. Quando nos reunimos em seu nome, em o nome de Jesus, nos reunimos para louvá-lo, para glorificarmos o nome dele, para exaltarmos o seu nome, pois ele é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Meus queridos, minhas queridas, precisamos entender a vontade de Deus. Não devemos entender a presença de Deus como se ela enchesse o espaço, o mundo como faz o espaço, ou como faz o universo. Essa ideia não é cristã, é uma ideia materialista. A ideia cristã sobre a onisciência de Deus é que ele age com a mesma facilidade com que pensa e quer. Lembre-se que para Deus não há espaço de tempo. Deus está comigo agora, pois eu estou falando em nome dele, e eu estou com a minha esposa comigo. Mas Deus está com você, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Deus não está, se lá
não houver necessidade dele? Será que podemos avaliar olhando isto que eu estou dizendo para a situação do profeta Jonas? Jonas clama a Deus de dentro de um grande peixe e Deus age para livrar Jonas. Você acha, meu querido, minha querida, que é diferente com você? Se você, no momento, clamar a Deus, se você clamar ao Senhor, entregar nas mãos do Senhor os teus medos, os teus anseios. Aliás, a ansiedade, a Bíblia diz, para entregarmos ao Senhor, confiar nele. Ele vem em teu socorro. Jonas estava na banda de peixe. Jonas clamou e o Senhor veio em socorro de Jonas. O Senhor virá ao teu socorro nesta noite. O segundo aspecto que eu quero falar com você, então, é somente Deus tem o conhecimento de tudo. Nenhum homem tem o conhecimento. Só Deus tem o conhecimento de tudo. Neste capítulo que lemos, o capítulo inteiro, percebemos que Gideão sabia que havia uma necessidade no meio do seu povo. Gideão estava malhando trigo, havia uma necessidade de fome. Havia uma necessidade de subjugamento. Irmãos e irmãs, há uma necessidade neste exato momento sobre a vida da nossa nação, sobre a vida do mundo inteiro, das pessoas. Mas Deus quer que a igreja do Senhor entenda que é o papel dela se unir para clamar ao Senhor. Gideão então entende que através do conhecimento de Deus, ele poderia livrar o povo, livrar a família da fome, da opressão. Nós, como igreja, precisamos entender que somente o conhecimento de Deus, somente o conhecimento de Deus poderá livrar o Brasil e o mundo. E somente o conhecimento de Deus pode livrar a tua e a minha família da opressão, da escravidão do mundo. Você percebe como é importante saber qual é a vontade de Deus? Quando nós vamos conversar com algumas pessoas, elas trazem uma ideia de Deus distorcida das Escrituras Sagradas. Muitas das pessoas pegam parte de um versículo e querem criar uma doutrina bíblica, distorcendo totalmente qual é a vontade de Deus. Deus sabe o que é bom para nós, porque Deus ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, somente Deus tem o conhecimento de tudo. E ele diz isso para mim e para você nesta noite. Nós precisamos, quando nos voltarmos a nos reunir no templo, e sermos pessoas diferentes, pessoas melhores, porque você precisa entender nesta noite que você não sabe o que é bom para você. Eu não sei o que é bom para mim. Então eu corro aos pés de Jesus,
porque Ele sabe o que é bom para mim. E Ele responde isto que eu estou dizendo. Aliás, eu estou dizendo porque Ele disse lá em Jeremias 29, 11 e 12. Ele diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Quem é que sabe o pensamento que tem ao meu e ao seu respeito? Deus. Porque o texto diz o Senhor, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. E qual é o pensamento que Deus tem a nosso respeito? Pensamento de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocarei, aliás, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Igreja de Jesus, você que é a igreja de Jesus, precisa mais do que nunca saber que a oração é algo muito mais importante na minha e na tua vida do que eu e você entendemos. Porque a palavra de Deus diz que quando o povo dele então invoca o nome dele, através da oração, ele ouvirá. Então a igreja de Jesus, você que um dia entregou sua vida a Jesus, você precisa amar orar. Se você ama a Deus, você precisa amar orar. Porque é através da oração que Deus ouve você falar. Porque Deus sabe o que é bom para mim e para você. Deus não só precisa, aliás, Deus só não presencia todas as coisas, pode socorrer todos que estiverem necessitados. Mas para isso, a igreja precisa orar. Como é que você socorre um filho que está doente se ele não disser que está doente? Como é que você então alimenta teu filho se ele não disser que está com fome? Olhe para teu filho, para tua filha. Olhe para você se não é a mesma coisa você com eles e você para com Deus. Se teu filho, tua filha vem a você e diz que está com sede, você lhe dá água. Se você vai a Deus e diz a Deus que você está com fome e com sede de justiça, Deus te alimentará. Como na onipresença não há espaço de tempo, na onisciência também não há desconhecimento. Deus conhece todas as coisas. Mas uma coisa é certa, nós precisamos ir ao Pai, clamar e pedir. Pois somos dependentes dele. Lá em Mateus tem um texto para que você entenda o conhecimento de Deus sobre a tua vida, sobre aquilo que você tem feito, sobre aquilo que você tem falado. Lá em Mateus 10, 30. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Percebe como é importante nós sabermos conhecer ao nosso Pai que está nos céus? Terceira característica: somos servos
de um Deus todo-poderoso. E este poder está no nome de Jesus. Havia uma necessidade em Israel. O povo estava submisso aos midianitas. O que o Senhor queria e o que o Senhor quer é que um homem se levante. E neste caso, Gedeão se levantou. E neste caso, o Senhor chamou a igreja. Você, igreja, ei, preste atenção. Preste atenção. Há uma necessidade. Olha, há necessidade de salvar teus filhos. Há necessidade de salvar teus parentes. Mas você tem dedicado mais a tua vida às coisas do mundo. Tem dado menos valor para ouvir a pregação da palavra de Deus. Tem lido muito menos a palavra de Deus e se dedicado mais às coisas do mundo. Ei, não funciona. Havia uma necessidade, há uma necessidade. E Deus procura homens e mulheres que se coloquem na brecha para clamar. Nesse momento, então, Gideão está na brecha, e você, que é a igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Lavada e remida. Não. No seu próprio poder, um homem que se levante no seu próprio, não no seu próprio poder, no seu próprio conhecimento. Não. Mas um homem, uma mulher que cresce, que creia num Deus presente, em um Deus poderoso, um Deus que tem todo o conhecimento e que sabe todas as coisas. Gideão levanta sabendo disso. E Deus, quando chama a igreja dele e lava no sangue do Cordeiro, o que Deus espera de nós como igreja, como corpo, é que amemos uns aos outros assim como ele nos amou. É que não nos levantemos em nosso próprio conhecimento, em nosso próprio entendimento, mas no entendimento, no conhecimento, no poder de Deus. Jesus, lá em Mateus, se aproxima dos seus discípulos. Mateus 28, 18, na grande comissão, e ele diz: toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Sabe o que isso significa para nós, igreja? Que Jesus agora está se aproximando de você. Que Jesus agora está aproximando-se de você e está te dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade, o poder é de Jesus agindo através de você. Isto significa dizer que ele, Jesus, tem uma autoridade, um conhecimento, um poder ilimitado. Se houver algum limite imposto por ele próprio, o homem não pode, Satanás não pode ter poder, mas Deus e não tem. A igreja do Senhor tem a autoridade do nome de Jesus. De clamar pelos enfermos e eles serem curados. Orar pelos que estão endemoniados e os demônios serão expelidos. Mas em o nome de Jesus, igreja, olhe para Jesus neste momento. Olhe, faça como o pastor está dizendo agora, pois é a palavra de Deus que está te falando. Olhe para Jesus. Pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para aqueles que têm desprezado a Jesus.
Pregue a palavra de Deus em tempo, fora de tempo. Sabe o que eu aprendo? Que Gideão creu de uma forma que hoje seria impossível. Crer que se pudesse ou que se pode vencer uma guerra contra um exército incontável com apenas 300 homens. Era impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém. E se você crê que Deus pode entrar na tua casa, pode mudar a vida da tua família, então mude. Comece por você. Comece por você sendo fiel a Deus. Amém. Comece por você. Sabe qual é o teu problema? É que você quer mudar as pessoas em volta e não se permite que Deus mude você. Encha-se do conhecimento de Deus, igreja. Encha-se do conhecimento de Deus. Jesus disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Não é que você e eu somos justos. Não. É que Jesus, ele nos torna justos. Ele nos torna justo. Porque ele nos justifica diante de Deus. Gideão entendeu que ele iria para esta luta com 300 homens. Gideão entendeu que ele iria ser não na força do seu próprio braço, no seu próprio conhecimento, mas no poder e no conhecimento do Senhor dos Exércitos. Amém. Você quer ser mais do que vencedor? Busque conhecer o Deus poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipresente que está em nossas vidas. O seu prazer deve estar na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite, vista no Salmo número 1. Amém. E o Senhor diz para Josué: não te aparte do livro desta lei, para que você vá bem, para que tudo dê certo para você. Pratique, meu querido, minha querida, nesta noite, o que a palavra do Senhor está dizendo para você. Amém. Pratique. Vá na força, vá no poder, vá no conhecimento do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis, do Senhor da Glória. Amém. Vamos mudar esta história nesta noite. Ei, mude esta história. Sejamos como Gideão. Sejamos como o apóstolo Paulo. Lá no livro de Romanos, eu vou ler com você para terminar a oração e para nós orarmos. Lá em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 37 a 39, sejamos como Gideão e Paulo. Para o mundo, o que eu estou dizendo, para o mundo, para aqueles que não conhecem a Jesus, isso é um modo estranho de vencer. Mas é o modo de Deus. É o modo de Deus. Nos alegremos. É o modo de Deus. Não nos amoldemos ao mundo, mas ao modo de Deus nos fazer mais do que vencedores.
Para o mundo é um modo estranho, para nós é o texto de Romanos 37, aliás, 8, 37 até o 39. Paulo escreve para nós nesta noite, cheio do Espírito Santo de Deus. Está escrito: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus nos amou. Enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Jesus veio e cumpriu o propósito de Deus para nos salvar. Foi aos céus e rogou ao Pai e voltou na pessoa do Espírito Santo. E habita corações, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo continua: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que se você permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em você, em estas coisas nós seremos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Permaneçamos em Cristo Jesus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, faça enquanto há tempo. Ah, pastor, não conheço nenhuma igreja. Me mande uma mensagem. Iremos conversar, iremos procurar te ajudar, iremos orar por você. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, que o Senhor habita em nosso meio, em nosso coração. Vamos saber e entendermos esta vida. E se ainda não está, é o momento de fazer. Não deixe para amanhã. Deixe para depois. O mundo não nos oferece nada de bom. Então eu gostaria que neste momento nós orássemos por alguns pedidos de orações. E eu vou colocar os nomes de algumas famílias. Gostaria que nós orássemos pela que tem Pernambuco, por saúde e pela família que está pedindo. Que mora, acredito, em Iranga, e pela Raimunda. Orar pela irmã Márcia, família. Fátima, pela Fabiana, família. Esses que eu estou falando, família. Pela Cícera, pela irmã Cristina Hemel, pela sua família. Pela Rita de Cássia. Pela Hanna, família. Pela Cíntia, família. Dona Nega, família. Débora. Gabriela, a irmã dela. Débora Ferreira. Isso. E a Gabriela, irmã. Orar pela família. Pela Massinha, família. Rodrigo, família. Germano, família. Simone, família. Karina, família. Bruna Bárbara, família. Bruna Hemel, família.
pelo Victor Siual, é o Victor SYLWA, Eu não sei. Siual, é isso? Pela Patrícia Família, pela Maria Bonita Família. Precisamos também orar pela saúde das pessoas. Colocamos aqui pela minha prima Quitéria, pela Raimunda, pela Nair, pelo Jorge, Rian, Lorival, Nelson, Luiz, Eduardo, pela Dorinha, minha irmã que está internada. Orem pela família, pela minha irmã, suas filhas, filho, esposo. Para você ter ideia, Tota, que é o meu cunhado, foi acometido da Covid-19 e a minha irmã. Tota está saindo agora da Covid-19 e minha irmã está internada no hospital. Orar também pela saúde de todos, a irmã Rita de Cássia está pedindo. Orar pelo Sebastião das Dores, Sebastião Leopoldino, pelo Danilo, pela Maria, mãe da Patrícia. Precisamos orar pela igreja como corpo de Cristo. A Shelda também pediu oração pela família. Orar pela Shelda, família. E o nosso sobrinho Romário. Orar pelo nosso sobrinho Romário lá em Pernambuco, pela minha família lá, minha família. Orar pela sua família. Orar pelos pastores, não só o Cido, pastor Clenaldo, pastor Romil, mas todos os pastores. Precisamos orar pelos missionários. Não esqueça irmãs da irmã Teresa e dos irmãos que estão lá em imprensa e pelos outros que estão espalhados pelo mundo. Vamos orar, meus irmãos. Ajude-me aí na sua casa em oração. Vamos ter alguns minutinhos de oração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque diante de Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus. Queremos neste momento, Senhor Deus, orar pelas famílias que nós mencionamos, Senhor. Deus Santo, amado, em o nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, Pai Santo, união entre as famílias. Que haja cura física, Senhor, e cura espiritual, Senhor. Que haja salvação e libertação. Deus, que em nome de Jesus, Pai, se alguma família, Senhor, estiver necessitada de um emprego, Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, Pai Santo, preparando um emprego, abrindo uma porta de emprego, Senhor. Deus, que não haja e que ninguém venha ficar desempregado, Senhor. Pai, se por acaso vier, que o Senhor esteja com as famílias, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pedindo pela saúde física, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, em nome de Jesus, venha curar, restaurar, Senhor Deus. Em o nome de Jesus, repreendemos a enfermidade, Senhor Deus, sobre a vida destas pessoas. Ó Senhor Jesus, visita, Senhor Deus, Pai, em o nome de Jesus. Pai, repreendemos toda a pandemia, toda Covid-19, Senhor, em o nome de Jesus. A tua igreja clama ao Senhor neste momento, por cura, Senhor, por libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, pelas famílias enlutadas, Senhor, pois de ontem para hoje, Senhor Deus, no Brasil, Pai, muita gente, Senhor, e muitas famílias enlutadas, que o Senhor venha confortar o coração destas pessoas, Senhor. Ó Pai, oramos pela tua igreja, palavra da vida, como corpo de Cristo Jesus.
uma igreja chamada para pregar o evangelho, uma igreja para amar como o Senhor nos amou, uma igreja para ser uma família, Senhor. Amém, Jesus. Pai, repreendo toda cilada de Satanás, como pastor da igreja, com a autoridade do nome de Jesus. Repreendo toda mentira, toda fofoca, em o nome de Jesus, sobre a vida da igreja, a palavra da vida, Senhor. Repreendo, Senhor Deus, Pai Santo, toda cilada de Satanás, em nome de Jesus. Senhor, oramos, Senhor Deus, Pai Santo, pelos pastores do mundo afora, do Brasil, os pastores constituídos segundo a tua vontade, segundo o teu coração, Senhor. Amém, Jesus. Que sejam homens sábios, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Oramos, Senhor Deus, Pai Santo, pelo pastor Clenaldo, pelo pastor Romil. Amém. Oramos pela minha vida, Senhor. Que nós sejamos unânimes, Senhor Deus, quanto à tua palavra, Senhor Deus. Oramos pelos missionários que estão espalhados pelo mundo afora, Senhor. Pai, missionários em países que nós não podemos citar, Senhor, o nome, mas o Senhor está no controle e guarde a vida deles, Senhor. Amém, Oramos pela vida da irmã Teresa, que está em prensa, junto com os outros irmãos e irmãs missionários que lá estão, Senhor. Amém, Pai. Oramos, Senhor, pelas juntas missionárias, Senhor, pois é um momento difícil, é um momento de crermos no Senhor, de olharmos para o Senhor. Oramos, Senhor Deus, pelo nosso país. Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão revestidos de autoridade, para que o teu nome seja glorificado, Amém, Senhor. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos socorristas, pelos bombeiros, Pai, por todos estes homens que estão na linha de frente, Senhor, buscando a cura, Senhor, e resgatar vidas em nome de Jesus. Guarde, Senhor, nós, Senhor Deus. Muitos ainda não te conhecem, Senhor. Precisam te conhecer. Amém. Aleluia. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, o culto de oração não termina. Continue orando na sua casa. Quero te lembrar que no próximo domingo, às 17 horas, estaremos novamente falando na Escola Bíblica Dominical, falando sobre 2 temas, mentira e ira. Logo às 18h30, pastor Clenaldo trará uma mensagem de Deus para o teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, ser igreja é no momento difícil procurar a quem de devido. Ser corpo é estar junto. Ser corpo de Cristo é não falar mal da vida um do outro. Porque Deus está presente. Deus sabe, Deus ouve e Deus age. Em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Resto de semana abençoado e até domingo, Escola Bíblica Dominical e no culto, na paz do Senhor, na vitória de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida.